Olá pessoal e bem-vindos ao De Filme em Filme. No De Filme em Filme dessa semana, nós vamos falar sobre o gênero western. Na verdade, no mês inteiro nós vamos discutir 3 filmes que marcaram a época, né? Não me pareceu muito difícil selecionar o primeiro, que é o dessa semana, No Tempo das Diligências, dirigido por John Ford no ano de 1939. Ele é um western tão emblemático, tão marcante, né, que determina tanto os trajetos que o faroeste vai tomar daí para frente, né, que me pareceu simples a decisão por ele, né. A primeira questão porque nós vamos falar de 1939. O western é um gênero que ele remete às origens do cinema americano, né, norte-americano ou estadunidense, né. Ele tá ali, ele ajuda a formar, né, para muitas pessoas, O Grande Roubo ao Trem, o filme de 1903, demarca aí as linhas e os trajetos de todos os faroestes que vão vir depois. Você vai ter as estrelas do cinema mudo do faroeste, enfim. É um gênero que já tinha uma trajetória relativamente longa no cinema, quando o cinema falado chega, e quando finalmente o ano de 1939 chega. O western, em 1939, já não era um gênero tão popular quanto ele havia sido, inclusive. É um gênero que estava, né, constantemente perdendo força. Ele estava desacelerando como gênero já há um tempo. Filmes do Hal Walsh, como A Grande Jornada, também dos anos 30, só que do início da década de 30, eram filmes que não tinham sido bem sucedidos. Então se associou, como é muito comum na indústria, se associou o gênero western com fracasso nas bilheterias. Eis que chega o ano de 1939, que é um ano para muitas pessoas pensado como um dos maiores anos da era de ouro de Hollywood. Você vai ter diversos grandes filmes que vão estrear nesse período: O Mágico de Oz, E o Vento Levou, Paraíso Infernal do Howard Hawks, né? E entre todos esses vários grandes filmes, você vai ter o No Tempo das Diligências, né? Que vai demarcar aí um reinício ou apontar para novos caminhos do western, né? E não tinha nenhum diretor melhor para isso que não fosse o John Ford, né? Era um diretor aí, o 39 é um ano especial em vários sentidos, né? Então o épico ele ganha um novo fôlego, o western ele ganha um novo fôlego também, né? O que é muito interessante em respeito ao No Tempo das Diligências é que ele é um filme que é um olhar para a América e para suas contradições, né? Então é o gênero western retomando umas certas dinâmicas do que ele já havia feito no cinema mudo, mas apontando esses novos lugares um pouco mais críticos, um pouco mais analíticos em relação ao gênero, ao que o gênero poderia ser, a quais seriam as novas potências dele. Is this the face that wrecked 1,000 ships and burned the towerless tops of Ilium? Farewell, fair Helen. Doc. Doc, can they make me leave town when I don't want to go? Do I have to Now, go? Dallas, don't you go making no fuss. Do I have to go, doctors? Because they say so. Now, Dallas, I've got my orders. Don't blame these ladies. It ain't them. It is them. Doc, haven't I any right to live? What have I done? We're the victims of a foul disease called social prejudice, my child. These dear ladies of the Law and Order League are scouring out the dregs of the town. Come on. They are proud, glorified dregs like me. You get going, Doc. You're drunk. Two of the kind. Just two of the kind. Take my arm, Madame la Comtesse. The tumbril awaits. To the guillotine. Oh, wait till I get my badge, girls. I'll join you. Né? Então,
o que é essa América? Como a gente pode pensar ela? Né? O Tarantino fala que nenhum outro gênero, como o western, é capaz de falar da sua própria época, né, jogado no passado. Ou seja, a partir de uma perspectiva do western, falar do presente. Né? Pelo gênero, alcançar o tempo presente. Então é interessante pensar isso no tempo das diligências, no Stagecoach. Por quê? Primeiro porque ele traça um retrato que reconfigura alguns pensamentos típicos. Ele vai pegar alguns personagens emblemáticos ou algumas características emblemáticas desses personagens e analisar. Algumas vezes ele vai revirar esse clichê, né, essa figura ali, né, o que já aparecia em filmes passados, né, como por exemplo o alcoólatra cômico, que era muito comum por todo o período dos anos 30, na verdade. Ele vai aparecer novamente como uma espécie de tolo sábio no filme, né, com momentos de extrema clareza, né, quase como um bobo da corte, como uma figura que vai trazer algumas verdades, trazer algumas questões, né, colocar as coisas como são para os colegas dele. Né, mas ao mesmo tempo ele vai ter um momento de absoluta decadência. Né, tem um momento em que ele está realmente entregue à bebida e ele chega a babar no chão, enfim, é um momento muito triste, assim, e que não era tão comum dentro do cinema hollywoodiano até então. Então, a primeira questão seria essa, né? Um olhar para essa América e as contradições dela. A América como esse espaço que está pautando a civilização, mas que pauta ele através um pouco do crime. Isso é uma dinâmica que nunca vai ser abandonada também. Mas espacialmente também. Né? O Ford ele filma como quase nenhum outro diretor filmava. Né? A paixão dele por aqueles espaços. Né? O Monument Valley vai aparecer aqui no Tempo das Diligências e vai acompanhar o Ford pelo resto da carreira dele. Né? Então, essa dinâmica entre o espaço, o que está fora, o que é instável está fora, o que é ameaçador está fora, e essa segurança civilizatória do dentro, mas que também está em ebulição. Então é quase que um olhar para a América a partir das perspectivas de filmagem. As distâncias entre os personagens são sempre amplificadas pelos cortes do filme. Ora, gerando pontes de um olhar para o outro. Né? Então, dois personagens se olham, se encaram. Existe ali uma ponte, uma conexão, uma possibilidade, ainda que por fragmentos de imagem. É interessante como Ford filma os espaços internos nesse filme. Uma outra questão importante é uma espécie de inversão de valores dos personagens, que é algo que eu estava falando agora há pouco, né? Por exemplo, eles são figuras da contradição. Eles vão jogar com certos clichês do gênero. Né? O pistoleiro inocente. O pistoleiro inocente ele é algo que está lá atrás, né? O pistoleiro como um herói. Mas aqui ele é um fora da lei. Ele não é uma figura da lei. É o Ringo, né? O personagem do John Wayne. Que finalmente vai encontrar no cinema a persona dele, que vai acompanhar ele aí pra frente. Mas é uma figura que ele conhece certas dimensões da existência até profundamente, mas essencialmente o inocente em diversas outras. Ele não consegue perceber certas sutilezas, ele não consegue funcionar dentro dessa maquinária social, então ele é excluído. Né? Até imparcialmente por causa da inocência dele. Né? Ele vai ser acompanhado por uma das melhores personagens do filme, que é a prostituta romântica da Claire Trevor. Né? Uma prostituta que ela deveria estar cansada do mundo, e em muitos momentos aparece cansada, mas ainda também carregada de esperança, carregada de conflitos e carregada de afetos. Né? E sonhando com outra vida que não aquela existência que ela ocupa agora. Então é uma personagem que ela também está buscando uma espécie de transformação num mundo que não parece dar isso para ela. Né? A prostituta romântica vai inclusive se tornar um clichê também em diversos filmes de faroeste. O médico alcoólatra, né, que flerta constantemente com a morte. É um personagem que ele está... Né, novamente, uma figura que ele está constantemente... Parece também cansado do mundo, parece zombeteiro e pronto para a partida, mas ao mesmo tempo é um médico. Né? Uma figura tentando, de uma forma ou outra, se apegar à vida. E isso se reinventa durante o filme, no percurso do filme. É uma espécie de reesperança. He's not gone into Lordsburg. All I want is for you to tell me it's all right. Gosh, child, who am I to tell you what's right or wrong? All right. Go ahead.
Do it if you can. Good luck. Thanks, Doc. São figuras todas muito esperançosas, se apegando a certos ideais que podem ser a própria destruição deles. Isso é outro ponto muito interessante do filme. Né? Você vai ter, enfim, o pistoleiro cavalheiro honrado, né? Uma imagem também, uma reinvenção aí da figura do western. Né? Um vendedor de bebidas cristão e passivo, uma figura que está constantemente se doando para os outros de uma forma quase desesperadora. Que permite, inclusive, né, o personagem o Doc, né, o médico alcoólatra, de beber todas as amostras dele, né, ele é um vendedor de bebidas, né, e várias vezes é tratado pelos personagens como pastor, como alguém do clero. Né, e é muito interessante essa figura, né, o vendedor de bebidas cristão na época da temperança. Né, o filme começa com certos personagens sendo excluídos ali da cidade, e ele traz essa noção, essa ideia, enfim, esse conceito de uma figura, né, lidando com algo que ele parece não totalmente confortável, né, que vai de encontro a certos valores dele. Né? Então é um filme extremamente complexo, tem a figura do dono de banco, enfim, que esse é tido como um pilar da sociedade, né, mas se mostra um crápula, né, uma espécie de vilão, enfim, isso são os personagens nesse grande tabuleiro que é típico do gênero western. Né? E esse não é o único faroeste importante dos anos de 39. Né? Você vai ter aí pelo menos mais duas obras-primas do período. Dodge City, uma cidade que surge, do Michael Curtiz, e o Death Free Rides Again, do George Marshall, com o James Stewart e a Marlene Dietrich. São duas obras-primas que estão reinventando o western, né, como gênero. Atire a Primeira Pedra, ele vai trazer o elemento cômico, né, elementos musicais que já eram semi-clássicos ali, o universo todo desenhado nessas estruturas. No entanto, ele vai trazer uma ideia de fatalismo também para dentro da comédia. Então é um filme muito curioso, muito interessante de se procurar. E o Dodge City é um faroeste filmado em Technicolor, que é quase uma continuidade da trajetória aí do Errol Flynn e da Olivia de Havilland, do Aventuras de Robin Hood, né, do mesmo diretor, inclusive, continuando essa trajetória, só que agora no universo do faroeste. São dois grandes filmes de western, mas os três são muito diferentes, esses três de 39. E é interessante observar isso. Eu acho que o western mais influente dos três é claramente o No Tempo das Diligências, na forma como ele reconfigura o espaço do faroeste, na forma como ele repensa as dinâmicas dos personagens, né? E na forma como ele com certa leveza, ele consegue lidar com essas tensões sociais que formatam a América. É importante falar então do faroeste, né? Do Far West, o oeste longínquo, essa reinvenção muito distante do mundo real. É quando o oeste de fato se torna uma fábula cinematográfica. De uma forma ou de outra ele sempre foi no cinema, né? A gente teve poucos elementos de verdade, de realismo, de fidelidade aos fatos históricos no cinema, seja lá o que vale isso para um filme. Né? E boa parte disso está no desenho que o John Ford faz desse western. Né? Como que ele desenha esse oeste longínquo, né? Esse gênero que ele ajudou a moldar, ele ajudou a desenhar, ele de fato vai usar ali os espaços. Se a gente pensa, né, o panorama do oeste quase que como uma pele, né, cheia de relevos, cheio de dramaticidade, ele tem constantemente filmado esse corpo mítico, né, que é o western. E como que ele faz isso? Né? Ele é como uma espécie de espaço infinito. O faroeste do Ford ele parece não ter fim. Ele é um limite no horizonte que você nunca vai alcançar. Né? Ou seja, ele é uma espécie de sonho. E No Tempo das Diligências, ele é um filme sobre trajetos. Ele é um filme sobre atravessamentos. Sobre sair do ponto A e chegar em ponto B, mas também uma jornada interna, analítica desses personagens. Né? Não tem que ir muito longe para entender isso, não. Como que o Ford ele tem um fascínio pelos deslocamentos. Né? Como que ele vai enquadrar uma cena, então ele vai fazer um recorte no espaço, e ele vai deixar com que aquela cena percorra um certo trajeto. Você pode pensar, por exemplo, numa cena como a personagem Claire Trevor, Dallas, e o personagem do John Wayne, Ringo Kid, eles vão conversar sobre uma possibilidade de relação entre eles.
Então o que acontece? Ela vai chegar primeiro na beira de uma cerca e ele vai vir do outro lado. E você vê que tem sempre uma distância, um obstáculo separando essas figuras. Né? A gente tem sempre sombras no horizonte. A gente sempre tem sempre silhuetas, figuras não reconhecíveis. Em si, uma espécie de silhueta mítica, não totalmente identificável. Né? E o Ford, no personagem do Ringo Kid, do John Wayne, ele está sempre fazendo isso. Ele fazendo um desenho distanciado e ao mesmo tempo próximo. A penumbra que se torna clara. Né? E esse é o jogo entre o fora da lei, essa figura em teoria arriscada, né? E a figura da inocência, do romântico, né? Da figura que sonha uma outra existência para si. Né? E isso sempre teve no estilo do Ford. A grande questão do Ford, e que novamente pauta quase todo o faroeste depois dele, é a compreensão dele dos recortes espaciais. Né? Então você pega o Rastros de Ódio, você tem aquela encenação maravilhosa, o espaço fora e o espaço dentro, e uma silhueta no meio, entre esses espaços. Né? A forma humana sempre relacionada com a forma externa. Ou seja, se o panorama do faroeste é em si um corpo respirável, né? Pulsante nos filmes do Ford, uma espécie de tapete que é desenrolado ao infinito, a figura humana ela está ali para jogar, para ser posta nesse embate, com um certo respeito. É muito comum o personagem do Ford olhar para o horizonte, se colocar perante a majestade que ele não entende totalmente. Né? E que existe um conflito interno nessas figuras. Né? Primeiro, de dimensão. Né? Quando o Ford filma, por exemplo, por isso que o Monument Valley se tornou uma figura tão emblemática na obra do Ford. Né? Ele vai filmar as figuras diminutas humanas em relação à grandiosidade daqueles picos, né? daqueles espaços ali, esmagadores e ao mesmo tempo que convidam a uma espécie de busca por liberdade, que é o tema de quase todo faroeste, seja estético ou seja diretamente, né? Temático. No sentido que deve-se abdicar de certo nível de liberdade, de certo nível de estar nesse estado de selvageria, no sentido que esse espaço é o que a gente vai chamar de oeste selvagem, ou seja, não civilizado ainda, ou seja, não controlado, não circunscrito, que é o que o Ford vai ter uma grande questão aí. Ele constantemente está buscando formas e recortes para circunscrever uma dinâmica existencial desses personagens. Eles no universo faroeste. Existe no Ford ainda uma certa obsessão pela hierarquia. A gente pode ver isso em diversos filmes dele. Né? A gente vê isso tanto nas figuras da cavalaria ali, da velocidade, do processo civilizatório e, essencialmente, figuras da hierarquia. Né? Até na trilogia da cavalaria dele, né? Em especial no Forte Apache, onde o Ford ele vai ter um fascínio pelas organizações espaciais e de corpos ali dentro, que enfatizem essa dinâmica hierárquica. Quando você olha, por exemplo, a dança de quadrilha, que existe em vários filmes dele, né? Os filmes dele têm um fascínio também por esse tipo de dança organizada, né? Ou seja, deslocamentos humanos que eles estão vinculados a uma certa lógica social e hierárquica. E ele sempre filma isso temporalmente, ele deixa durar. Né? Ele deixa que aquele processo dure. Né? Por quê? Porque, por exemplo, num filme igual Forte Apache, em que um personagem, eles estão dançando uma espécie de quadrilha. Então, são passos já coordenados, combinados, que dizem respeito a uma dinâmica hierárquica também. Homem e mulher se encontram, se cumprimentam, se distanciam. Eles se encontram, dão os braços, caminham em linha. Existe algo geométrico nessa lógica hierárquica dele, de ordenação do mundo, que está nos planos, é só lembrar aí Rastros de Ódio, uma espécie de hierarquia até nas posições dos personagens ali dentro. Né? E como isso vai facilitar, de certa forma, uma compreensão das dinâmicas internas daquela sociedade. Ou seja, por esse retrato hierarquizado do mundo, e aí literalmente nos quadros e nos planos, né, a gente vai poder ter uma compreensão daquele universo, do funcionamento interno, das dinâmicas internas de dado universo. Né?
essa obsessão hierárquica do Ford não é à toa. Ele fez vários filmes sobre cavalaria, mas também sobre o exército americano. Então você vai ver que tem um certo tracejado na obra dele sobre essas dinâmicas, um fascínio sobre elas. O Ford, o John Carpenter vai até falar sobre essa questão fordiana, comparando ele com o Howard Hawks, outro gigante, né? Um diretor gigantesco. Em que ele fala que as dinâmicas hierárquicas elas estão nos dois filmes, tanto do Ford quanto do Hawks. Só que no Ford, a hierarquia ela é estabelecida e isso gera o afeto. No do Hawks, o afeto ele transgride um pouco essa hierarquia. Ela é respeitada, mas eles brincam entre eles e raramente, digamos, um superior coloca as pessoas, digamos, no lugar delas. Né? É muito mais pelo afeto, é uma outra dinâmica, inclusive nos faroestes. Né? Eu colocaria a questão de que possivelmente, dentro do estilo do Ford, ele seria o grande cronista dos deslocamentos e organizações. Como que esses corpos se deslocam. Eu falei agora há pouco da quadrilha, né, da dança, mas quando você vê as organizações também dele, em termos de como os cavalos se colocam, como os exércitos se protegem, se defendem, é basicamente a mesma dinâmica. São grandes danças, são grandes bailes de organização e reorganização que configuram uma certa estratégia para lidar com o mundo. E isso é fascinante, assim, você entender que isso é uma possibilidade no cinema dele e que em boa parte o cinema dele se movimenta nesse sentido, né, nos riscos, nos desequilíbrios, né, nessas colocações e recolocações. Eu diria ainda isso, então, são os movimentos organizados como elementos do funcionamento social de determinada comunidade. Então o Ford ele vai filmar diversas comunidades, algumas mais, outras menos hierárquicas, mas ele sempre vai tentar filmar essa dinâmica de uma certa hierarquia se formando por deslocamentos e movimentos. Né? Isso vai estar no uso do espaço e de luz dele, né? Que vai, de uma forma ou outra, intensificar os conflitos. Né? O espaço como uma espécie de potência, algo a ser atravessado, algo a ser completado, algo a ser alcançado, mas também como um desafio, devido até à indiferença, digamos, da natureza em relação a essas ambições hierárquicas humanas. Nessa hierarquia sempre menor. Então existe um conflito interno no cinema do Ford que vai pautar, em geral, o cinema de faroeste, abdicar de um certo limite de liberdade, né? Ou uma falta de limites que é a liberdade, que é esse oeste contínuo, né? Para se encontrar na hierarquia, nessas formas sociais de organização, uma espécie de proteção social. Né? Inclusive a figura do fora da lei, que aparece de forma mítica já no filme, né? O Ford ele não filma ele simplesmente como uma das outras figuras ali. Né? Os 20 primeiros minutos do filme são o grupo de pessoas se formando ali, o grupo de protagonistas que vão entrar no filme. Ele apresenta o personagem do John Wayne, o Ringo Kid, como um ícone. A câmera dá um zoom in no rosto dele, até fechar. Existe um fascínio ali por essa figura, pela potência dela, porque essa é a figura da liberdade. E que, durante o processo do filme, vai se circunscrever, vai adentrar essa fábrica social, esse tecido social, que está representado por esse grupo de 9 personagens que estão ali, para colocar a ordem nele, e por meio da violência, né, uma coisa que é muito comum, e vai ser muito comum aí no que a gente pode chamar de faroestes crepusculares, que vão acontecer mais tarde, ele vai sustentar aquele tipo de vida, ainda que ele tenha que sacrificar o dele. Ainda que no fim desse trajeto, ele vá alcançar uma outra dinâmica de existência ali. Né? Ainda caminhando em direção ao infinito, ainda caminhando em direção ao oeste sem fim. A um mundo sem limites, porque é só aí que um mito, uma figura mítica pode habitar. Ainda que essa figura mítica agora esteja acompanhada, o que tira um pouco dela dessa figura do inalcançável. Talvez valha a pena ainda falar sobre o tema do filme. Um grupo de pessoas de uma cidade pegam a mesma diligência em caminho de uma cidade. E no processo, eles vão ter que enfrentar, primeiramente, as forças esmagadoras do fora, as forças da natureza, das intérperes, e essencialmente das figuras dos indígenas, né, os povos indígenas, que nesse primeiro momento aí dos faroestes ainda são mostrados como vilões, ou mais ainda, eu diria que nesse filme eles não são tanto vilões quanto antagonistas de fato, quase forças da natureza mesmo. Eles estão um pouco distantes dos primeiros faroestes ali dos anos 20, do período mudo,
em que você vai ter, de fato, uma personificação um pouco mais negativa. Existe certa dignidade nesses personagens, né? Ainda que você possa questionar alguns elementos dele. Enfim, então, é uma diligência atravessando esse espaço para chegar em um certo ponto. É uma das histórias mais antigas que tem, né? Tem um texto muito interessante falando sobre o faroeste, que ele fala desse espaço do western. Que ele fala que ele é um universo do infinito, né? De atravessar, de continuar. Que é uma espécie de odisseia moderna. Né? Que esses elementos são míticos. E é o máximo que um cinema, digamos, americano chegou de alcançar o impacto dos mitos. Né? Ele abraça os mitos. E, de fato, é um filme que ele abraça não só o mítico na cultura, mas no próprio cinema. Ele faz uma revisão ali também do faroeste até ali. O John Ford, que já havia dirigido os vários faroestes anteriores, ele se entrega a isso. Então você tem conexões históricas. Por exemplo, o grande assalto ao trem. Né? Você tem uma cena que rima ali com ele, né, durante o tiroteio. Você tem, enfim, diversas cenas que vão aparecer ali e vão remeter a esses lugares. Né? A dinâmica das revelações, que a gente vai falar daqui a pouco, também vão aparecer várias vezes aí. Como que o Ford ele vai construir essas dinâmicas? Né? Como que ele vai lidar com essas complexidades dos personagens e do universo? Bom, ele vai trabalhar essencialmente com fragmentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando ele filma cenas internas, por exemplo, os personagens estão sempre distanciados. Né? Tem a célebre cena em que eles têm uma parada durante o trajeto deles e as pessoas estão querendo excluir a prostituta, né? Veem ela como uma espécie de pária. E a construção dos olhares nessa cena, ela gera um distanciamento ali já no corte, né? E como ele vai recompondo esses espaços e como ele vai redistribuindo esses espaços, criando quase antagonismos. May I find you another place, Mrs. Mallory? It's cooler by the window. Thank you. Looks like I got the plague, don't it? No, it's not you. Well, I guess you can't break out of prison and into society in the same week. Please. Please. E como ele vai costurando esses espaços no processo do filme, pelos olhares, né? E o Ford, ele é muito econômico, isso é muito impressionante também, né? Tem algumas cenas do Ford em que ele geralmente, quase qualquer outro diretor do período teria feito um plano de cobertura ou um plano de reação em algumas cenas, né? E o Ford evita isso. Ele fica no essencial ali de algumas cenas, né? O John Wayne tem uma cena que ele tá, né? Você tem todo um trajeto ali em que entrega um cantil para uma dama que tá ali, né? O homem, então, o jogador que jurou proteger essa mulher, dá para um caneco de prata, ela bebe dele, e aí a prostituta, o John Wayne inocente, né, que não entende essa questão, ele pede o cantil, dá para ela, e quando ele vai tentar pegar o caneco, o jogador já guardou. Haven't I seen this crest before? Isn't this from Greenfield Manor? I wouldn't know, Mrs. Mallory. I won this cup on a wager. How about the other lady? Ao invés de colocar um rosto de escárnio ou um rosto de distanciamento ou cara fechada, né, como um plano ali na cara do jogador, ele simplesmente fica no John Wayne e deixa a coisa fluir um pouco mais naturalmente, porque ele constitui a relação entre os dois e nessa troca de olhares, nessa ponte de olhares que ele faz. É muito impressionante ver isso. Um cineasta tão confiante, né? E você vai ver isso a carreira dele inteira, até mesmo fora dos faroestes, né? Filmes como Era Verde Meu Vale vão fazer isso de forma brilhante. É uma lição que o Ford nunca vai esquecer na carreira dele. Né? E já falando dessa coisa do trajeto, para exemplificar uma outra possibilidade disso, você tem uma longa cena perto do final do filme
em que o John Wayne está caminhando com a Dallas, né? O Ringo Kid e a Dallas estão andando pela cidade e a Dallas sabe que se ele continuar acompanhando ela, ele vai descobrir sobre o passado dela. E é muito interessante essa filmagem, né? Ele vai usar alguns elementos ali de pôr os dois juntos no quadro, nesse trajeto. Depois ele vai separar eles em um momento posterior. Né? Ele vai gerar uma distância entre eles, um primeiro plano mais forte no plano e um segundo plano diminuto, e essas dinâmicas vão ser continuamente reconstituídas ali. Né? O poder, as distâncias, todo o western no Ford é sobre distâncias sendo transpostas. Né? E os desafios para essa transposição, seja naquele grande panorama do deserto americano ali, né? Do faroeste ali, ou seja num lugar tão simples como um trajeto de uma ponte que eu tenho que atravessar para alcançar a mulher que agora parece tão distante, mas que eu amo. E vice-versa. Esse homem que agora sabe dos meus segredos e provavelmente não me ama, mas eu o amo. I asked you to marry me, didn't I? I'll never forget to ask me, kid. That's something. Wait here. Olha, observem isso, é muito interessante, né? Ou na interrupção que acontece na cena que o Ringo Kid está pedindo para Dallas se casar com ele, e eles são interrompidos por uma silhueta, né? Essa interrupção gera novos distanciamentos. Observem esses espaços, essas transposições, essas forças, né? E esses trajetos, eles são muito eloquentes nos filmes do Ford. Então não é só uma questão da organização social e dessa fábrica, é também sobre as distâncias para se alcançar essas construções e as complexidades no meio do caminho. Novamente, isso pode se tratar de um corredor num filme, né? Uma cena maravilhosa desse filme. John Wayne observa novamente Claire Trevor, esse é o cerne do filme a partir do meio dele, né? Ela começa a se distanciar dele, ela se distancia, ele observa aquela silhueta, aquela figura se distanciar, né? Uma silhueta, depois ela chega na luz, e quando ele vai atrás dela, uma outra figura interrompe esse trajeto no meio do caminho, né? E novamente, o que está acontecendo ali é um tema no filme, né? A vingança desse personagem que está entrando no caminho da possível mudança de existência dele, mudança de vida. Então, assim, são elementos que eles vão se interrompendo, né? São trajetos quebrados. O Ringo, quando ele aparece a primeira vez, ele interrompe também o trajeto da diligência. Não é uma coisa qualquer, ele interrompe um trajeto. Novamente, como Ford filma esses trajetos e essas interrupções, essas divisões, né? Cada pessoa indo para um caminho, são fascinantes. Né? Você vê que é um grande diretor que está reafirmando certas questões sobre o mundo, né? Sobre a complexidade, né? A complexidade desses universos, a complexidade da existência humana no mundo, seja no Velho Oeste ou seja no contemporâneo, porque os problemas em essência são parecidos. Então ele está observando sempre a questão do material humano, né? Conexões e desconexões que estão nos olhares, né? Que se resolvem na decupagem do John Ford, né? Ou seja, é sobre a jornada humana, a forma dela no processo dessa jornada, né? E essas trajetórias e interrupções, né? Ou seja, é sobre esse trajeto humano no mundo. Eu acho que poucos filmes vão ser mais eloquentes sobre isso do que o Rastros de Ódio, que é essencialmente um road movie, né? Você vê isso, outra coisa que explica muito Ford. Muitos dos filmes clássicos e célebres do Ford sobre o Oeste são filmes de estrada. Pessoas se deslocando em direção a algo. A vingança, ao afeto. O que é muito interessante nesse filme é que cada um está buscando uma coisa diferente e todos têm necessidade de chegar ao mesmo lugar, com exceção de um personagem. Então ele é sobre espaços e sobre limites, né? E é muito bonito isso, porque o personagem do John Wayne, ele está propondo para a personagem da Claire Trevor, né? Ou seja, o Ringo Kid e a Dallas, estão buscando um lugar sem limites. Esse é o lugar do mito, né? Do mito e dos míticos, né? O rancho do Ringo Kid é um lugar além da fronteira.
né? E isso é um tema caro a ele. A gente está falando sempre de espaço, de delimitações no espaço, né? De primeiros planos e segundos planos, de como que tudo isso é conciliado. Porque é isso, para atravessar um espaço existe um tempo, né? Se o espaço dele... É só pensar os duelos do Ford também. Aí não só do Ford, boa parte dos filmes de faroeste. Né? Filmes, o próprio Matar ou Morrer, né? Que é um filme inteiro baseado na questão do tempo, do tensionamento temporal, né? Da espera de finalmente o duelo, né? Do tensionamento. Isso está no Ford, é só ver o duelo final desse filme. Né? E como que ele se dá, e quanto tempo ele dura, e como parece muito tempo atravessar um pequeno espaço da rua, de como alguns são silhuetas ali, de como Ford está constantemente reinventando com o que ele deixou fora do quadro, o que está acontecendo no quadro, para explicar. A cena é, por exemplo, em que o jogador vai sacrificar a vida da dama. Ele prepara a arma, a gente vê o rosto dela, a gente vê a arma, um tiro é escutado, mas a arma cai. A mesma coisa no final, após o duelo. A mesma coisa em diversos momentos. Uma reinvenção do universo pelo extracampo. Olha que legal pensar isso dentro do Ford, que é o cara dos limites. É um limite que propõe um sem limites fora dele. Então é um limite pela obsessão hierárquica e pela obsessão organizacional daquele espaço, e que é do cinema, e que é natural a ele, e que talvez poucos tenham dominado com tanta clareza como Ford, né? Mas ao mesmo tempo é uma proposta de um universo sem limite, fora desses limites do plano, do quadro, das organizações em triângulos, que vão aparecer várias vezes no filme, né? Os dois primeiros planos, um elemento de trás, elementos escondidos que vão se revelar, né? Não é à toa que o Orson Welles ama o John Ford, e em especial esse filme, né? E que falou que reviu esse filme diversas vezes para pensar o Cidadão Kane. Realmente é possível ver diversos diálogos aí entre os filmes, em termos de como os quadros são organizados. Embora o Welles tenha levado isso para uma outra dimensão. Né? Novamente é isso, então, é sobre limite e sobre transgressões. Né? Ou seja, essas transgressões do fora. Uma cena que eu acho que exemplifica isso muito bem também é a cena de uma pequena panorâmica que está lá atrás também, em 1903, no Grande Roubo ao Trem. Né? O que você está vendo te dá uma informação. Com um leve movimento de câmera, você vê que não é bem assim. Existe uma transgressão, existe um fora do quadro que agora eu revelo e que te reconfigura toda aquela dinâmica do mundo. Ou seja, é um mundo inóspito e misterioso. Não se entendeu totalmente esse universo, essa geometria, esse corpo. Né? Então é muito interessante observar isso nele. E eu acho que o fim do filme explica isso também, né? Quando você tem uma transgressão dos limites, a transgressão da lei em nome da justiça. Né? A libertação final do Ringo Kid e da Dallas. Ou seja, eles são agora libertados em direção a esse mundo. Com aquela belíssima frase, né? Eles estão a salvo das bênçãos da civilização. Esse foi o De Filme em Filme dessa semana. Oh, I'm going down the road of feeling bad.